Boa tarde, mulheres edificantes. Seja bem-vinda nesse chafé de quinta-feira, nessa série que a gente está falando sobre o que? Os fundamentos da sabedoria, aprendendo, destrinchando em tudo aquilo que Provérbios nos ensina, né? Através de Salomão, a nossa referência de o homem mais sábio do mundo. E eu quero saber quem assistiu segunda-feira, quem assistiu terça, quem assistiu quarta, coloca nos comentários. Se você não assistiu, eu sempre dou um breve resumo aqui, mas eu te aconselho a voltar e assistir, porque o conteúdo completo eu não consigo explicar de novo. E eu quero te desafiar a já mandar esse conteúdo para mulheres que você sentiu no coração que realmente precisa ouvir essa palavra. Porque hoje nós vamos falar sobre sabedoria no tempo e nos processos. Então, aquela pessoa que tem uma promessa, aquela pessoa que espera algo há muitos anos, mas que às vezes o coração é muito aflito e não vê as coisas acontecendo e até se questiona o porquê de certas coisas não acontecer. Então hoje a gente vai entender que sabedoria também ela está em todo o processo nesse tempo aí, tá bom? Mas relembrando um pouquinho do nosso conteúdo. Dia 1º nós falamos o que? Na segunda-feira. O que é a sabedoria? Que a sabedoria ela quer o temor em Deus. O temor não é ter medo, mas é reconhecer que Deus ele é a direção da nossa vida. Nós entendemos que sabedoria não quer dizer com inteligência, com idade, com tempo de igreja, não quer dizer nada disso. A sabedoria ela é dada pelo Senhor. Então a gente pede sabedoria para adquirir sabedoria. No segundo dia nós falamos da importância de ouvir a direção correta, que é a voz correta, exemplos de pessoas aqui na terra. Toda pessoa que é sábia, ela aprende a ouvir e aprende a ser repreendida. Então, a primeira palavra que temos que ouvir é de Deus e de pessoas que são referências aqui na terra. Seja nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge e abaixo disso, pessoas que têm uma vida que já chegaram com um resultado onde você gostaria de chegar. Então, falamos sobre isso na terça-feira. Ontem nós falamos sobre a sabedoria na comunicação. A sabedoria na comunicação não é você apenas mudar as palavras, mas é a forma de você falar e também o seu corpo fala, a sua expressão fala. Às vezes você fala uma coisa básica, mas com a cara fechada. Então a pessoa ela tem aquela interpretação ali que não é condizente com as palavras. Então a gente tem que estar muito coerente com o que fala, como fala, no tom, no jeito, enfim. A gente é lido o tempo todo, né, pela outra pessoa. Então hoje nós vamos falar o que? Sabedoria no tempo e nos processos. Porque como lidar com o tempo e com os processos de Deus. Porque a nossa emoção, gente, o que a gente quer é que tudo aconteça rápido. E muitas vezes a gente recebe uma palavra, alguma confirmação de Deus, olha, vai acontecer isso. E muitas vezes aquilo demora muito a acontecer. Então você tem que ter sabedoria, porque o processo nesse tempo até a concretização, ele é muito importante. Quem conhece aqui a história de Abraão. Abraão, por exemplo, ele tinha uma promessa que ele seria pai de nações. Mas Abraão, ele quis antecipar uma promessa. Então ele teve uma consequência muito grande ali. Já tinha promessa que ele seria pai de nações. E no meio desse tempo, ele apressou. Ele tomou, Sara e Abraão, tomou uma decisão ali na pressa, no calor do momento. E isso trouxe uma consequência, porque aquele filho que foi gerado com a serviçal, com Agar, ele trouxe consequências muito grandes para o lar deles, onde Abraão depois teve que ouvir a Sara e teve que mandar ali eles ir embora, da casa. Então é uma situação muito complicada, mas consequência daquilo que ele quis apressar, que ele quis antecipar. E vamos ver, baseado em Provérbios, sobre a sabedoria nesse tempo, sobre essa paciência. Provérbios 19, verso 11 diz: a sensatez torna a pessoa paciente, é sua glória ignorar ofensas. Provérbios 21, 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 20, 21 diz: uma herança obtida às pressas no início não será abençoada no fim. Esse versículo me lembra muito da história também do filho pródigo, que ele quis a herança que era dele por direito e ele foi e gastou tudo, e aí ele teve que retornar para a casa do pai.
sem nada, né? Onde ele estava totalmente perdido. Então, o que a gente pode aprender com esses versículos baseados em Provérbios, com esse breve trechos que eu trouxe aqui de Abraão, do filho pródigo, que o quê? Sabedoria é respeitar o tempo. Nem tudo que Deus promete ele entrega imediatamente. O tempo prepara o caráter para sustentar o que virá. Gente, então, também agora, né, até me lembrou assim de uma outra referência que era o quê? O povo que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. E é nitidamente que eles não estavam preparados, porque quando eles foram para o deserto, para esse tempo de processo, poderia ter sido rápido, mas ali eles começaram a murmurar, resmungar, reclamar, e a murmuração ela não combina com promessa, a reclamação não combina com promessa. Então como que você vai para uma Terra Prometida se você não está preparado internamente para viver aquilo? Então eu falo isso com propriedade, porque tem algo na minha vida que eu espero acontecer, vai fazer 22 anos, e não aconteceu até hoje, desde os meus 7 anos. Então, é difícil, porque muitas vezes, assim, eu já questionei, já perguntei para Deus, falei, Deus, por quê? Por que ainda não? Mas conforme vai passando o tempo, o Senhor vai acalmando o meu coração para que eu entendesse assim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, a Gislaine que eu sou hoje, com entendimento, discernimento e sabedoria que Ele me permitiu ter nessa caminhada, se ele já tivesse me entregado aquilo que eu tanto queria. Então, muitas vezes a gente peca, né, no querer antecipar uma promessa. Segundo, sabedoria entende que processos protegem. Quando você talvez começar a analisar tudo que você deseja no seu coração não está acontecendo, não é mediante a que Deus não quer te entregar, mas que Deus está te protegendo, vai ser muito mais leve. Não que não doa, não que você não queira viver aquilo mais, mas acaba sendo o quê? Mais tranquilo, o seu coração fica mais acalentado, porque você sabe o quê? Que Deus ele está te protegendo de algo. Eu falo muito assim, olha, eu tenho muitos vistos negados, vistos americanos. Nunca consegui, eu tento desde os meus 14, 15 anos. Então já foram aí, já tá fechando as 2 mãos de tentativas. E o Senhor, ele nunca me permitiu ir. Da primeira vez eu chorei muito, a segunda eu chorei um pouco, depois eu não chorei mais. Porque toda vez também que eu tive um não, o Senhor, ele, com o passar do tempo ali, o Senhor me trouxe o entendimento do porquê eu não. Provavelmente, se eu tivesse ido, eu não teria feito uma faculdade, eu não teria conhecido meu marido, eu não teria me mudado, né, de Minas Gerais para São Paulo, eu não estaria com a vida e a comunhão em Deus do jeito que eu estou hoje. Talvez não iria existir o Construa-se, porque o Construa-se ele veio de algo que o Senhor colocou no meu coração, baseado na minha profissão de graduação, que é o quê? Engenheira civil, mas o meu amor por almas, o meu amor por humanos fez eu trazer esse contexto de fundação, estrutura e cobertura de uma vida edificante. Então, como que a Gislaine poderia talvez ter um projeto assim, o Senhor me confiar se eu não tivesse tido um preparo? E Deus estava preparando tudo. Então, se Ele tivesse me entregado aquilo que eu queria, que o meu coração queria, Ele não teria entregue isso. Eu não teria sido preparada para isso. E que você tenha, né, um acalento no seu coração para entender que muitas coisas o Senhor ainda não te entregou, mas que Ele vai te entregar. Não é porque Ele não quer, mas é que Ele está te preparando e te fortalecendo. E por último, sabedoria prefere constância à velocidade. Quando eu falo constância, gente, é o quê? É você fazer todos os dias, ter esperança todos os dias, ter fé todos os dias, do que algo vir muito rápido. Isso serve o quê? Para uma dieta. Tem pessoas aí que começam a fazer uma dieta, por exemplo. É um exemplo que eu tô dando, tá? Aí a pessoa quer tirar tudo de uma vez. Ela tira o açúcar, ela tira o refri, ela tira o lanche, tira tudo, todos os dias. Tem nenhuma refeição de lixo. Ela vai indo, não aguenta, porque ela entrou com um forte impacto ali e ela não conseguiu ter aquela constância. Então, ela acaba quebrando aquela dieta de forma que ela nem retorna. Então, muitas vezes, às vezes quando você começa assim, tirando o gradativo, mudando os seus hábitos da forma que seja constante
pouco a pouco, mas que você não pare, você vai chegar a um resultado muito maior do que uma velocidade muito instantânea. Então, isso serve para todos os exemplos da nossa vida. Eu falei aqui de uma dieta, mas isso se enquadra em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, a sabedoria não é perguntar apenas quando, mas para quê? Então, quando eu parei de me perguntar quando e perguntei assim, Senhor, tá, para quê? O que eu tenho que aprender aqui ainda? Ficou muito mais leve. A espera não é que eu não queira, eu quero. Mas a espera e confiar em Deus, que Deus tem algo muito maior, isso é um acalento e um refrigério para o meu coração. Então, quem honra o processo chega inteiro ao destino. Minhas lindas, é isso que eu deixo para vocês hoje. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para que isso, o algoritmo, entregue para outras mulheres e a gente forme um exército de mulheres. Eu conto com você e eu conto com você também nos próximos dias. Até amanhã, sexta-feira, para a gente fechar esse conteúdo. Grande beijo!